Aqui nós temos, nesse versículo agora 21, João 8, 21, Jesus ele diz o seguinte, olha, mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. A gente está vendo aqui, meus irmãos, um tema que Jesus está tratando nesses textos aqui. E o tema é a condenação. É a condenação. E a gente precisa dar ouvidos para as palavras de Jesus. Nós precisamos dar ouvido para as palavras de Jesus. Porque se Jesus fala sobre condenação, e ele falou muito, Jesus pronunciou mais vezes a palavra inferno do que a palavra céu. Nos discursos de Jesus tem mais a palavra inferno do que a palavra céu. E se a gente for seguir os padrões de Cristo, a gente tem que falar, em tese, mais de condenação do que de salvação. Essas são as palavras de Jesus. Jesus lhes disse, eu vou embora, vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Jesus está profetizando a condenação daquelas pessoas que estavam o rejeitando. Jesus, ele ali naquela situação, ele começou a falar muitas coisas, sobre condenação. Por exemplo, quando ele falou, vocês não conhecem a mim nem a meu Pai, no versículo 19, se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus também se separa ali daquelas pessoas que estavam o condenando, julgando, e profere palavras de condenação, dizendo, vocês não conhecem a Deus, vocês não me reconhecem. Jesus profere palavras de condenação. Interessante, Jesus começa agora a ensinar o que é condenação. Porque imediatamente antes desse período, o que estavam fazendo? Estavam condenando uma mulher adúltera. Estava sendo condenada uma mulher adúltera. E quando Jesus, naquela ocasião da mulher adúltera, condena o pecado daquelas pessoas que estavam julgando a mulher adúltera, quando ele começa ali a condenar aquele pecado, apelando à consciência de cada um, agora a gente vai vendo, quando Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, e quem anda com ele não anda em trevas, ele está falando o quê? Ele está falando sobre condenação. Quem anda após mim jamais andará em trevas. Ele está falando que aquele que anda após ele jamais estará no inferno, jamais será condenado, mas terá a luz da vida. Ele está falando que ele está falando de salvação, justificação, ele está falando de santificação, glorificação. Jesus está ensinando a respeito das coisas espirituais. E a discussão continua. E Jesus agora ele passa a ensinar sobre condenação. Ele passa a falar o que é verdadeira condenação. E aqui Jesus está falando sobre condenação e dizendo para aquelas pessoas que elas já estão condenadas. Por quê? Porque negaram a Cristo. Porque negaram o Filho de Deus. Agora, nós temos que pensar uma coisa. Se nós aqui hoje, no século 21, nesse momento aqui, nós somos influenciados por esse mundo. E esse mundo hoje, ele é completamente contra qualquer coisa que é condenatória. A gente vê hoje as pessoas legitimando atos ilícitos de pessoas poderosas. A gente vê pessoas poderosas, como o ex-presidente Lula, sendo tirado de todas as suas condenações do que ele realizou no passado. A gente vê a nossa lei brasileira sendo inclusiva. A lei brasileira ela é inclusiva, ela trata o bandido com o melhor padrão do que a pessoa que é honesta. Os impostos, é cobrado mais imposto de quem é honesto do que de quem não é. Então, a pessoa que não paga, ela é tratada com mais justiça do que a pessoa que paga. Nós vivemos numa sociedade, isso é reflexo da sociedade, isso é reflexo de ideologias, isso é reflexo de pensamentos. As pessoas que fizeram essas leis, a partir da década de 90 para frente, elas tinham pensamentos, elas foram influenciadas por pensamentos. E que pensamento esse? É o pensamento pós-moderno.
é o direito de inclusão. Você tem que incluir a todos. Todos têm que ter o direito igual, em cima de uma base falsa. Isso não é lei verdadeira. A lei verdadeira, que é a lei que a gente vê no Senhor, não trata assim. Glória a Deus. O indivíduo que é aquele que causa um problema é tratado com mais rigor do que aquele que não causa. Isso é lei verdadeira, a gente vê isso na lei do Senhor. A primeira lei social que existiu na forma como nós vemos hoje é a lei de Moisés. Foi a lei de Moisés que incentivou e trouxe às nações a ideia de lei como a gente vê hoje, de lei comum que defende, né, a proteção, que traz proteção. Então a gente precisa entender o que Jesus fala sobre condenação. Porque se a gente for usar os parâmetros da nossa sociedade, se a gente for usar os parâmetros do que a gente pensa nos dias de hoje, do que é aceitável nos dias de hoje, do que é louvável nos dias de hoje, nós certamente pararemos de evangelizar, porque a gente vai achar que ninguém está condenado. A gente vai achar que ninguém está perdido. A gente vai achar que está todo mundo incluso, que Jesus vai ter misericórdia de todos, que Deus vai ter misericórdia de todos, e não é verdade. Não é verdade. Por que a gente precisa evangelizar? Por que a gente precisa viver numa vida santa? Porque o tempo vai acabar. A oportunidade vai acabar. A porta da arca vai fechar. E vai vir o dilúvio. E quem estiver fora da arca vai morrer. E quem estiver fora do tempo e não aceitar Jesus vai perecer. Vai chegar um tempo que o tempo vai, meus irmãos, o tempo vai acabar. A gente está aqui nesse momento agora. A sair dessa sala aqui, nesse exato momento, o nosso tempo pode acabar. E o que você fez com a sua vida? O que você fez com o que você tem? O que você fez com as pessoas que você tinha oportunidade de receber e não recebeu? As pessoas que tinham oportunidade de falar da palavra de Deus e não fez? As pessoas que você tinha que reconhecer nessa terra e você não reconheceu? A justiça que você tinha que fazer e você não fez? De tudo isso Deus pedirá contas. De tudo isso Deus pedirá contas. E no tempo que você teve de servir a Jesus, de aceitar o Salvador, de fazer dele a pessoa mais importante da sua vida, de fazer a obra de Deus, de reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, não com boca, mas sim com o coração. Glória a Deus! E isso vai acabar. A oportunidade vai acabar. E o Senhor trará condenação sobre todas as pessoas desse mundo. E a oportunidade vai acabar. O que você está fazendo com a sua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? A oportunidade vai acabar. Porque Jesus fala que aquelas pessoas não vão poder ir aonde Ele está indo. Que depois eles vão procurar Jesus, mas não vão encontrar. Meu Deus. Jesus está sendo pregado aqui hoje. Jesus está sendo pregado aqui agora. A oportunidade ela é agora. Nós só temos esse momento de agora. Aleluia. Não existe outro. Se você for parar para pensar, o amanhã não existe. A hora seguinte não existe. Não existe, meus irmãos. A gente só tem o hoje. A gente só tem agora. É por isso que o chamado de Deus é urgente. O chamado de Deus é urgente. Meus irmãos, queira Deus nos dar essa consciência. Para a gente falar como o apóstolo Paulo, remir o tempo, comprar o tempo, aproveitar todas as oportunidades. Verdade. Então, meus irmãos, isso aqui é um apelo, meus irmãos, para a gente viver uma vida santa. Em nome de Jesus. Para viver uma vida santa com Deus, porque o tempo vai acabar. O tempo vai acabar. E aquela oportunidade que você achou que você tinha para estar mais próximo de Deus, não vai ter. Aquela oportunidade que você achou que você tinha para priorizar as coisas de Deus, você não vai ter. Aquela oportunidade que você achou que você tinha para fazer as coisas que você tem que fazer, que Deus te chamou para fazer, você não vai ter. É isso que Jesus está falando. Vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Essas pessoas que estavam condenando Jesus, elas procuraram já, porque elas já morreram. Elas já procuraram por Jesus e elas não encontraram. Elas encontraram o fogo do inferno. Elas não encontraram misericórdia. Então, meus irmãos, a oportunidade é hoje. O tempo é hoje. O que você tem que fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã. Porque o amanhã não existe. E se você negar Jesus hoje,
negar com as suas práticas, negar com a sua vida hoje, você vai procurar Jesus amanhã e você não vai encontrar. Não existe Jesus de amanhã, só existe o Jesus de hoje. O Jesus de amanhã não existe. O que você tem que fazer, faça hoje. Esse é o recado da palavra de Deus. Para que para onde Jesus foi, nós fomos também. Nós irmos também. Nós irmos junto com Ele para onde Ele está. A oportunidade é hoje. O que a gente tem que fazer, faz hoje. Meus irmãos, esse é o recado da palavra de Deus. Quando Deus prega sobre condenação, é muito importante a gente considerar a palavra de Deus como ela é. Porque a gente não pode escolher uma parte e tirar a outra. A gente não pode escolher pedaços preferidos. Quando Jesus fala aqui sobre condenação, quando Jesus fala sobre nós sobre condenação, é para que a nossa vida vá para o lugar certo. É para que a nossa vida vá para o lugar certo. O que você tem que fazer por Jesus, faça hoje. Consagre a Deus no seu coração hoje. Aproveite as oportunidades que você tem hoje. Amém. Glória a Deus. Porque esse é o recado de Deus para as nossas vidas. É isso que a palavra de Deus ensina. É isso que Jesus estava falando para aqueles homens. E nós vamos começar a ver daqui para frente, nesses versículos, o contraste entre a vida e a morte. A gente viu o contraste entre a lei e a graça. A gente viu o contraste entre a luz e as trevas. Agora a gente vai ver o contraste entre a vida e a morte. E a vida, meus irmãos, nós estamos com ela agora. Jesus está sendo oferecido aqui hoje. Amém. Agora, está sendo falado aqui nessa reunião de oração hoje. A gente não sabe se segunda-feira nós estaremos aqui pregando sobre o nome de Jesus. Nós não sabemos. Se segunda-feira haverá oportunidade para as pessoas que não vieram. Se segunda-feira haverá oportunidade para nós tomarmos as decisões que Deus quer que nós tomemos. Nós não sabemos se segunda-feira haverá uma nova oportunidade para a gente tomar as decisões que Deus colocou no nosso coração para tomar. Que Deus está colocando diante das nossas vidas. Isso aqui é um apelo para descrentes se converter, mas isso aqui é um apelo para a igreja se avivar. Amém. Isso aqui é um apelo para a igreja deixar de lado aquilo que não interessa e pôr em primeiro lugar a obra santa do Senhor. Esse é um apelo, meus irmãos, urgente. Que Deus nos dê essa consciência, que Deus nos dê essa sabedoria, que Deus nos dê essa graça. Em nome de Jesus. Aleluia.